Opa, sejam bem-vindos. Todos bem-vindos. Nossa live número 11. Pessoal, quem for entrando, clica aí no aviãozinho, manda para os amigos, convidando para a live. Clica aí no coraçãozinho do lado também. Isso ajuda bastante a gente ser mandado para cada vez mais pessoas essa live. Opa, fala André. Consegui conectar, muito bom. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, Lucas. Eu que agradeço a sua presença. Vamos dar só um tempinho, André, que as notificações vão chegando aos poucos para o pessoal, então tem muita gente entrando ainda. Aí normalmente a gente espera aí um tempinho, uns minutos, para terminar de entrar na live e aí a gente inicia. Muito bom. Enquanto isso, eu vou tentar aqui melhorar a aparência aqui do vídeo. Pronto, acho que assim melhora um pouco. Tá, tô te vendo bem e ouvindo bem também. Pessoal, todo mundo com áudio legal, tá vendo bem a imagem, tá travando, dá um feedback pra gente, por favor. André, você tá onde? Eu estou aqui no meu escritório em Brasília, capital federal. Pronto. Tu vê que a maravilha que as tecnologias permitem, né, que a gente consegue estar juntos aqui, conversando, no momento em que, em teoria, as pessoas têm que resguardar aquela, como é que é o termo? Distanciamento social, mas a tecnologia permite que a gente esteja todos juntos e várias pessoas vão nos assistir em diversos locais, né? Isso é muito interessante. E até enquanto não começa a conversa mais a sério, né, a gente como consultor, tu, eu e todos nós que trabalhamos na área, tem que saber que isso vai impactar o nosso trabalho de alguma maneira, né? Hoje já está impactando, mas deve ser algum impacto muito grande, muito forte num futuro muito próximo. Com certeza, esse estreitamento de relação vai ser bastante, né? Desde que até com essa quarentena que estamos vivendo, diz que até os médicos estão autorizados para fazer telemedicina, fazer consulta via imagem. Exatamente. Talvez essa aí vai ser uma das grandes transformações que esse vírus vai causar na sociedade, vai ser a aceleração dessas tecnologias de videoconferência, de teleconferência, de reuniões virtuais, do nome que queiram dar para isso aí, né? Então, essas tecnologias que já existiam, que estavam à disposição, elas vão acelerar e as pessoas também vão considerar mais para utilizar no seu serviço. Com certeza, não tenha dúvida. Já tem personal trainer aí, um monte de gente fazendo esse tipo de transmissão, né? Então, vai cada vez mais, como você falou, cada vez mais vai ser impactado. Várias áreas, né? Eu estou com a caneta aqui, porque eu tenho o costume de, mesmo quando eu estou falando, eu anoto coisas, porque às vezes a gente tem uns insights, né? Tanto quem está entrevistando, quando está conversando, não dá para deixar a ideia. Se tiver uma boa ideia, tem que anotar, porque se não anotar, acaba se esquecendo. Pois é, isso é verdade. Então, 5 minutos, eu acho que o fluxo maior acabou diminuindo de entrada. Então, André, seja bem-vindo à nossa live. Então, estamos falando aqui com o André Sório, consultor no Brasil, em vários países da América Latina, em pastoreio voazano. Então, é uma técnica que foi muito falada anos passados e você continua trabalhando com isso.
Então, muito obrigado, André, pela presença, satisfação enorme estar te recebendo aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado pela generosidade de estar aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade da gente conversar. É muito bom, independente de toda essa audiência que está nos vendo, pessoas do Brasil inteiro, também tu e eu, a gente poder estreitar relações, mesmo que sejam digitais. E sempre é muito bom falar sobre o pastoreio voazã. Eu imagino que a satisfação para você deve ser enorme. Então, eu queria saber, André, a primeira pergunta que eu tenho para te falar, para te fazer, é o que seria o pastoreio voazã? Queria que você explicasse para a gente o que é que significa o pastoreio voazã, como é que ele funciona. Tu me permite eu começar reforçando esse conceito de por que a gente chama de pastoreio e não de pastejo? Perfeito. O pastoreio, ele envolve um ato de uma pessoa conduzindo o rebanho por um local onde esses animais vão se alimentar e, através disso, produzir esse alimento maravilhoso, que é a carne e que é o leite, os dois alimentos maravilhosos que são carne e leite. O pastejo é um ato mecânico que o animal, que o ruminante faz. É o abre e fecha da boca dele, enrolando ou não a língua, de acordo com o tipo de ruminante, para colher o pasto e se alimentar. Então, quando a gente fala de pastoreio, e marcamos bastante essa questão do pastoreio, é justamente para mostrar que é uma técnica que envolve as pessoas e que traz para o ser humano, no caso o pastor, o protagonismo dessa história. Então, são as pessoas que conduzem através dos diversos piquetes de uma propriedade os animais e vão trocando com regularidade, permitindo que os animais tenham a cada 1 dia, 2 dias, 3 dias, um pasto fresco que vai acabar servindo como estímulo para que esses animais ingiram mais pasto e, portanto, tenham melhor desempenho. E aí, agora falando especificamente do pastoreio voazã. Para poder... A grande marca do que é um pastoreio voazã e o que não é a observância do que a gente chama de 4 leis do pastoreio racional. O André Voisin, que foi o cientista francês que, na década de 50, pensou nessas 4 leis, ele estabeleceu essas 4 leis e, a partir daí, a gente, em homenagem a ele, chama de 4 leis do pastoreio voazã. Então, são 2 leis relacionadas ao pasto e 2 leis relacionadas aos animais. Quando a gente observa as 4 leis, e eu já em seguidinha vou falar delas de maneira mais detalhada, se tem um guia prático, simples e rápido de se organizar administrativamente uma propriedade. Então, vamos ver quais são as 4 leis. Primeira lei e lei mais importante, a lei do descanso. A gente precisa dar tempo para os pastos descansarem e, com isso, completarem um ciclo que vai produzir folha, que é o alimento que os bovinos vão consumir naquela área, e também reserva, que permitirá que esse pasto, após o momento que ele for pastejado pelos animais, que ele for consumido pelos animais, ele tenha força para rebrotar. Então, essa rebrota, após o consumo, é feito com base nessas reservas e também no que tiver de resíduo pós-pastejo, no caso de folhas que sobrar. Então, a gente precisa dar oportunidade para que a planta descanse. E aí, qual é o grande complicador da observância dessa lei, e que também é algo que diferencia muito fortemente o que é pastoreio voazã do que é um simples pastoreio rotativo. Cada época do ano, o pasto tem uma velocidade de crescimento. Então, para quase o Brasil inteiro, tirando o sul do país,
o grande diferencial que faz um pasto crescer mais ou crescer menos numa época do ano é a questão de ter chuvas ou não ter chuvas, né? Umidade. Então, a gente não pode imaginar que um pasto vá descansar em janeiro o mesmo tempo que ele vai descansar em agosto. Quer dizer, em janeiro são épocas, na maior parte do Brasil Central, chuvosas, aí no Nordeste é época seca, né? E agosto o inverso, aí no Nordeste é uma fim de época de chuva, e no restante do Brasil a gente está no auge da seca. Então, isso tem que ser observado fazenda a fazenda, obviamente. Mas o que importa aqui, voltando no foco? Se a gente deixar o pasto descansar ao mesmo tempo em janeiro do que agosto, eu vou estar numa época deixando o pasto descansar demais, e quando ele descansa demais, a gente perde qualidade no pasto, porque ele acaba endurecendo, perdendo suas qualidades nutricionais, e quando ele descansa de menos, a gente nem tem folha para alimentar os animais, e nem tem energia reservada nessa pastagem, nesse pasto, para que ele consiga rebrotar com vigor. Então, toda vez que se vai planejar uma propriedade para que ela consiga ser manejada com o pastoreio voisin, obrigatoriamente a gente deve considerar a necessidade de variação do tempo de descanso do pasto. Certo? Então, eu falei bastante aqui, mas é justamente, voltando aqui no título da lei, que é a primeira lei, a lei do descanso. Certo? Perfeito. Complementando a lei do descanso, a gente tem a lei da ocupação. Quando os animais permanecem muito tempo em cima de um piquete, pastejando aquele piquete, eles podem acabar consumindo a rebrota do pasto. Então, os animais entraram num piquete que estava descansado, consomem as folhas que estão disponíveis, e a planta, havendo condições fisiológicas, ela inicia a sua rebrota. Ela não vai esperar o gado sair. A planta ela não tem mecanismos para poder pensar, né? Então, se foi cortado, a reação fisiológica da planta de pasto é iniciar a sua rebrota. Então, essa rebrota, como a gente falou antes, ela é feita às custas da energia que a planta conseguiu armazenar no seu período de descanso. Se o animal voltar naquela moita de pastagem, naquele perfil, e pastejar novamente, ele vai consumir uma folhinha nova, que é uma rebrota, e que custou alguma coisa energeticamente para aquela planta. E isso acaba enfraquecendo a planta, se isso for feito com uma frequência ou com uma sequência muito grande. Então, a gente tem que dar tempo de descanso para o pasto, dentro do que é o descanso adequado para cada espécie de pastagem, e também deixar o mínimo de tempo possível o gado dentro do piquete. Então, nós precisamos, claro, naturalmente, para fazer isso aí, a gente tem que ter muitos piquetes numa área para que os animais fiquem o mínimo de tempo possível. Perfeito. Qual é o mínimo de tempo? Aí sempre aparece uma pergunta, né? Eu vou antecipar, talvez, uma pergunta tua. Mas tem que trocar todo dia, tem que trocar de 2 em 2 dias, tem que trocar de 3 em 3 dias. Cada propriedade, de acordo com o seu tamanho e com a sua capacidade de investimento, tem que se adaptar esse conceito à realidade. Então, quanto mais frequente se trocar de piquete, melhor. O que não quer dizer que no momento zero, quando a gente começa a trabalhar numa propriedade, a gente vai trocar todos os dias, ou dia sim, dia não. Certo? Então, a gente tem que respeitar essas duas leis. Lei do descanso, lei da ocupação. Como eu falei no início, as 4 leis, elas são um guia prático da organização de uma propriedade pecuária. Então, são 2 leis do pasto e 2 leis dos animais. Porque a gente produz pasto, mas vende animais, né? Por isso que a pecuária é muito mais complexa do que a agricultura. Um agricultor, ele planta milho, colhe milho e vende milho. A gente planta pasto, cuida do pasto,
coloca os animais em cima, cuida desses animais e vende os animais. Então, não adianta focar um sistema de produção simplesmente em produzir mais pasto. A gente tem que focar o sistema de produção em produzir mais pasto e também transformar esse pasto em produto animal, carne e leite, né, principalmente. Então, voltando. As duas leis que nós temos para os animais, uma delas é a lei dos rendimentos regulares, a lei da ajuda, desculpe, que é a terceira lei, lei da ajuda. O que é a lei da ajuda funcionando como um guia prático de uma organização na propriedade? Nós temos que separar o rebanho em lotes que sejam o mais homogêneo possível para que se atenda à necessidade nutricional desses animais. Então, é fácil de entender isso num rebanho de cria. Vacas paridas têm uma necessidade nutricional bem superior ao mesmo lote a hora que elas forem desmamadas e forem vacas solteiras. Então, a gente tem que homogeneizar ao máximo o rebanho. No caso de gado de corte, garrotes de 8, 9 arrobas precisam de uma quantidade de comida diferente de um garrote de um boi de 15, 16 arrobas. No caso de vacas leiteiras, né, vacas que estão em lactação precisam de uma qualidade, de uma quantidade de comida diferente de novilhas de recria ou de vacas secas. Então, quanto melhor e mais lotes homogêneos nós conseguirmos ter numa propriedade, melhor será a sua administração e certamente melhor será o desempenho dos animais. Então, essa aí é a lei da ajuda. E a quarta lei é a lei dos rendimentos regulares. Lei dos rendimentos regulares, ela mostra que, do ponto de vista do animal, também é ruim ficar muito tempo num piquete. Então, se vocês lembrarem, eu falei da segunda lei, a segunda lei, que é a lei da ocupação, a planta sofre quando os animais permanecem muito tempo em cima de um piquete, porque vai ter a possibilidade de consumir rebrota daquela planta. E os animais também sofrem quando ficam muito tempo num piquete, muitos dias num piquete, porque eles diminuem o seu consumo voluntário. No primeiro dia tem aquele extrato de pastagem descansado, pontas de capim, o extrato superior, de alta qualidade. Os animais entram, vão consumindo aquilo ali, mas ao mesmo tempo que eles estão consumindo, eles estão se deslocando dentro do piquete, portanto pisoteando. Eles certamente vão estercar, vão urinar ali naquela área, e isso vai tornando o que sobrou de comida menos apetecível. No segundo dia, eles vão enfrentar uma situação onde já foi consumida a melhor parte, alguma coisa deitou de capim, alguma coisa está suja com seus excrementos, e vão outra vez buscar comida ali. E eles vão outra vez caminhar, consumir as melhores partes das plantas, derrubar alguma coisa, se for época de chuva, jogar barro para cima das folhas, continuam estercando, enfim, e isso vai levando ao longo dos dias a uma diminuição da ingestão de pasto. Então a gente vai fazer uma medição naquela pastagem, naquele piquete, se encontra na teoria, tem comida. E aí vai olhar o que dessa comida foi pastejada pelos animais, ela vai diminuindo dia a dia, justamente por essas causas que eu falei. Então, a quarta lei é o ponto de vista do animal da segunda lei. Quer dizer que tanto do ponto de vista da planta, quanto do ponto de vista do animal, não é bom ficar muito tempo dentro do piquete. E aí nós voltamos de novo na questão da projeção, da planificação de uma área para utilização com pastoreio racional. A gente tem que considerar, primeiro, que nós vamos precisar variar o tempo de descanso do pasto de acordo com a época do ano. E segundo, que eu vou ter que fazer trocas o mais frequente possível para poder
aumentar a ingestão de pasto pelos animais e preservar ao máximo a capacidade que as plantas têm de rebrotar com vigor. Né? E a gente brinca, mas se um pecuarista que tem pastoreio voazão implantado há algum tempo, quando a gente chega de avião na propriedade durante a seca, a gente enxerga de longe que aquela propriedade é praticante do pastoreio voazão. Porque ela, sem dúvida, estará mais verde que os seus vizinhos. Porque vai ter uma quantidade significativa de piquetes que estão reservados e que estão sendo permitido que esses piquetes, que esse pasto, siga rebrotando mesmo em épocas bastante rigorosas de clima. Né? Muito bom, André, muito bacana. Então, com certeza, deve ter surgido algumas dúvidas para o pessoal. Então, vamos lá tentar esclarecer alguns pontos. Esse período de descanso, ele termina quando a planta, aquele mesmo ponto de interceptação luminosa, certo? Da altura do manejo. Isso. Então, o 95% do índice de área foliar e tal. Não é isso? Isso, exato. Então, cada planta, cada espécie tem a altura de entrada e aquela altura de saída. E isso tem que ser respeitado da mesma forma no voazão. Qual é a limitação que eu vejo, que a gente vê no uso prático da questão da simplesmente estabelecer uma altura? Tá? O indicador de altura, ele é um indicador bem interessante. Tá? Já digo isso de saída, mas vou botar uma ponderação do qual é a dificuldade. Um braquiarão numa terra mais fértil, ele vai alcançar 40 centímetros, que seria uma altura de entrada, talvez muito antes de ele estar realmente com os 95% da interceptação luminosa. Então, o ajuste dessa questão da altura de entrada do pasto, do capim, né, a altura de entrada do piquete, com base na altura do capim, ele tem que ser ajustado em cada propriedade. E eu diria mais até, não só em cada propriedade, como dentro da propriedade, em cada um dos módulos. Porque a gente sabe que as propriedades não são homogêneas. Pega uma propriedade de médio porte, a gente vai ter terra mais arenosa, terra com declividade, terra que já foi lavoura em algum momento, terra onde, por qualquer motivo, se adicionou fertilizante, enfim, um local onde eu tenho o mesmo espécie de pasto, o braquiarão, que é a principal espécie de pasto brasileiro mesmo, ele pode se comportar de maneira diferente dentro de uma propriedade. Então, o indicador de altura pode servir, mas ele tem que ser validado, conferido em cada um dos módulos para que ele não seja, no fim, um indicador que leva ao erro de manejo, certo? Perfeito. Você falou que o melhor dos mundos é essa troca diária, mas qual seria o limite máximo que pode ser considerado? Quantos dias no máximo? Essa pergunta é muito interessante, né? E ela sabe que ela é interessante, inteligente e recorrente. Olha, eu te digo o seguinte, se a gente quiser estar num manejo racional, efetivamente, 3 dias de ocupação seria um bom limite na época de chuva, tá? Porque na época seca poderia ser consumido um pouquinho mais, permanecido um pouquinho mais. Inclusive, se tu quiser, depois lembra, se a gente tiver tempo, que eu tento explicar, sem recurso audiovisual, como que a gente faz para variar o tempo de descanso do pasto, variando o tempo de ocupação do piquete. Certo? Se a gente tiver tempo, vai ser uma explicação bem, bem interessante que acaba servindo para que o pessoal entenda melhor esse conceito. Por favor. Bom, então, 3 dias a gente já começa a ter um limite muito forte de utilização racional do pasto. O que não quer dizer que, mesmo nas quase 500 propriedades que a nossa empresa atende no Brasil e na América do Sul, não aconteça
casos de utilização durante mais dias dos piquetes. E por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente enfrenta o desafio de sistematizar uma propriedade grande, isso envolve investimento, naturalmente, em água e cerca, e treinamento de pessoal para conseguir fazer esse manejo, essa troca dos piquetes com uma frequência maior. Então a gente opta como um passo no caminho do que nós queremos, com uma ocupação um pouco mais extensa dos piquetes, sabendo que em 1 ano ou 2 anos a gente vai subdividir esses piquetes para vir para o nosso padrão, certo? Então não é, só para a nossa audiência ficar com um número, não é incomum a gente ter propriedades de 10 mil, 12 mil hectares com piquetes sendo trocados dia sim, dia não. Certo? Então tem um esforço de investimento que é feito ao longo de vários anos para que se consiga chegar nesse nível e, naturalmente, um esforço administrativo para que também a gente tenha pessoas todos os dias no campo fazendo essa troca com a frequência. E qual é o prêmio que essas fazendas ganham? Ganham muita eficiência na sua produção e no uso do pasto que é produzido. Que a gente vê muito no Brasil, 2 situações que levam ao mesmo problema. A gente vê muita gente tentando aumentar a produção de pasto, seja através de irrigação, seja através de adubação, e não se preocupa em colher o pasto. Certo? Então, do ponto de vista de gestão, é um erro. Certo? Se eu vou produzir, eu quero colher. Se eu vou produzir 100 sacas de milho por hectare, eu quero colher 100 sacas de milho por hectare. Ou pelo menos 99,5, né? Com certeza. Então, se eu vou produzir 12 toneladas de matéria seca por hectare ano, eu quero conseguir colher 11 toneladas, 11,5, o limite que for possível para manter aquele pasto produtivo. Então, esse é um erro. E o outro erro é muita gente apostando na compra de insumos externos à fazenda para alimentar os animais, esquecendo que o que tem de mais barato na mão do pecuarista para alimentar seus animais é o próprio pasto que está lá. Então, isso aí acaba levando a uma situação de baixa rentabilidade da pecuária. Então, eu gosto sempre de frisar isso, porque nós temos convicção que o uso racional dos pastos é uma ferramenta muito poderosa de se aumentar rapidamente a rentabilidade das propriedades pecuárias. Perfeito. Eu sempre friso isso, que o nosso maior problema da pecuária, com certeza, de longe, é a questão da eficiência de colheita, realmente. Isso aí é algo que a gente vê, e eu viajo bastante em diversos locais, e isso se repete. Não importa se a gente está no Mato Grosso do Sul, se está em Goiás, se está, sei lá, na Bahia, se a gente está em Alagoas. É só andar na estrada e ver que a gente tem situações na mesma propriedade, locais onde o pasto não foi consumido e locais onde os animais estão pressionando demais a pastagem e, portanto, tanto comprometendo o seu ganho de peso, quanto comprometendo a perenidade daqueles pastos que estão implantados ali. André, teria como falar um pouco de resultado de ganho de peso, de produção de arroba com esse sistema? A diferença que você tem observado com seus clientes? Esses números são números bastante individuais de cada propriedade. Tá? Então, tem propriedades que conseguem faturar, produzir mais, muitas vezes, porque também tem um sistema de gestão mais coordenado, porque tem um sistema de compra e venda mais azeitado. Né? Então, acontece, muitas vezes, a gente está, só para exemplificar, vende-se uma boiada gorda. E por uma deficiência do departamento de compras da propriedade,
a gente fica numa época onde o pasto está produzindo bastante, fica sem reposição. Então, ele está perdendo produção ali. Mas o que eu vou dizer um número que talvez simplifique isso que a gente está dizendo. A gente bota em quase todas as propriedades como meta mínima para começar a alcançar, com um ano e meio de serviço, aproximadamente 12 arrobas produzidas por hectare. Certo? Com a produção de 12 arrobas por hectare por ano. É óbvio que isso é ajustado de acordo com o tipo de pasto, com o clima onde aquela propriedade está inserida, com o que ela dispõe de recurso para intensificar, etc, etc. E a gente costuma dizer que não tem maneira de nós não aumentarmos em pelo menos 50% a produção da fazenda, de qualquer fazenda. Então, e eu asseguro para ti e para todo mundo que está nos ouvindo, quando faz uma sistematização bem feita de uma área de pastagem, a gente aumenta imediatamente 50% da quantidade de animais daquela área. Então, é um impacto muito forte, num prazo bastante curto, e que auxilia, inclusive, que se trabalhe nas demais áreas da propriedade, né? Porque eu consigo aumentar o potencial de apacentamento de uma área menor, e com isso os animais se concentram ali e sobra outras áreas para a gente trabalhar, para poder melhorar, para limpar, roçar, descansar, sei lá, né? Cada propriedade tem seus desafios que não são pequenos. Perfeito, muito interessante. Então, pelo que a gente está entendendo, seria para a gente melhorar essa eficiência, eu venho falando sempre sobre isso, é um piqueteamento mais cada vez menores para exatamente essa pressão de pastejo ser um pouco maior, para que o gado consiga rodar mais rápido. Claro, exatamente. Então, e aí eu volto de novo, né? Isso, tu vai ver que eu vou acabar frisando isso várias vezes durante nossa conversa. Comece com a estrutura disponível, comece com o recurso disponível. Certo? Então, mas eu não tenho água para poder encanar a água e colocar nos pontos centrais. Tudo bem. Imagina um layout transitório que vai aproveitar as águas existentes, estejam onde estiverem dentro da propriedade, e com o tempo, possivelmente com o próprio aumento de rentabilidade daquela propriedade pecuária, vai complementando os investimentos e vai tornando mais rentável aquela atividade, justamente pelo uso mais racional. A gente tem clientes que já vão para a 4ª subdivisão da propriedade. Certo? Então o pessoal diz, eu tenho que fazer, eu preciso fazer, o que eu vou fazer para começar? Vamos começar aqui, vamos quebrar a cabeça, todo mundo junto, ver onde que a gente minimiza o investimento, de acordo com os recursos que tiver disponíveis, e aí com aquela a engrenagem acaba favorecendo os investimentos posteriores, né, em água, em mais cerca. O proprietário também vai sentindo os resultados. A mão de obra, a gente não falou ainda, né, mas é fundamental. Né, nós precisamos de pessoas, né, dentro da atividade pecuária. Essas pessoas têm que ser treinadas, têm que ser supervisionadas e têm que ser estimuladas dentro desse processo, para que a gente, como proprietário da área, consiga obter os melhores resultados. Então, o nosso peão, o nosso vaqueiro que está lá no campo, ele também tem que participar do processo todo, ele tem que ser valorizado nisso aí, e a gente tem que ouvir o que ele vai trazer das informações do micro regiãozinha que normalmente os vaqueiros eles conhecem muito a fundo as propriedades, né? Com certeza. Ele sobe no cavalo e quase todos os dias dá uma volta completa na área. Então ele sabe onde é que tem uma grota que é difícil de passar, onde é que tem uma água que seca, onde é que tem um pasto que se recupera mais rápido. A gente tem que aproveitar essa informação que vem do campo, porque tanto o planejamento quanto a própria utilização da área vai ficar muito mais eficiente. Pronto. Então, André, a gente ainda tem tempo. Eu queria que essa questão que você levantou aí, eu queria que você falasse sobre ela, da questão do período de descanso, relacionado
período de ocupação que você comentou mais. Muito bem. Vamos imaginar que um determinado módulo, eu tenho nesse módulo 16 piquetes. E eu vou anotar aqui do lado para não me perder no cálculo. 16 piquetes que esteja sendo trocado de 2 em 2 dias. Quer dizer, um dia sim, um dia não, se troca piquetes. Então, a gente tem, nesse local, eu tenho um descanso de 30 dias, não é isso? Acho que todo mundo que tá assistindo sabe esse cálculo aqui, né, se eu tenho o tempo de descanso é o número de piquetes menos um piquete vezes o tempo de ocupação, né? Então, se eu tenho 16 piquetes, na verdade eu tenho 15, vezes 2, 30 dias. Quando a gente chega num determinado período, vamos imaginar... Quer que eu dê um exemplo para quem está aí no Nordeste ou tu prefere para o Centro-Oeste? Como é que tu imagina? Melhor. Tanto faz, você que manda. Veja que... Então, vamos imaginar aqui o Centro-Oeste mesmo, tá? Mês de janeiro, época de chuva forte, época boa, pasto cresce com velocidade, 30 dias de descanso consegue atender aquelas questões todas do descanso, do tempo de descanso necessário que nós falamos antes. Quando chega no mês de fevereiro, a gente aumenta o tempo de ocupação do piquete de 2 dias para 3 dias. Certo? Então, eu vou ter, no primeiro piquete, que o módulo vem com 2 dias. No primeiro piquete, que ficou 3 dias, o piquete seguinte, ele já vai passar para 31 dias de descanso. Mais outro piquete, 32. Mais outro, 33. Mais outro, 34. E assim sucessivamente, até eu chegar, quando eu completar essa volta, o primeiro piquete, ele vai estar com 45 dias de descanso. Então, eu aumentei o tempo de descanso do pasto, aumentando o tempo de ocupação. Certo? E eu levo 1 ou 2 rotações dessa forma, até mais ou menos no mês de maio ou junho, aí tem que adaptar de acordo com cada fazenda, mas vamos lá. A mais ou menos o mês de maio, e eu posso passar para 4 dias de ocupação esse piquete, esse módulo. E aí aquele primeiro piquete foi 46 dias, 47, 48, 49. Quando completou a rotação, eu tenho aqui 60 dias de descanso. 60 dias de descanso. E eu vou com isso aqui fazer 1 ou 2 voltas com o gado com 60 dias de descanso, que vai dar mais ou menos aqui, pelo meu cálculo rápido, sem muito cuidado, mais ou menos meados de setembro. E aí eu volto, que é mais ou menos o início da chuva, aqui no Centro-Oeste, eu volto com a ocupação de 2 dias. E aí a gente vai. No primeiro piquete, que tinha 60, daí agora o cálculo é o contrário. O primeiro piquete vai estar com 59, o segundo com 58, e assim vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. E aí nós voltamos de novo nos nossos 30 dias e passa toda a época chuvosa e quente de novo com o tempo de descanso. Então essa é uma forma da gente utilizar os piquetes existentes e com isso conseguir variar o tempo de descanso que a gente tem na pastagem. Óbvio que para isso, antes que alguém pergunte, eu mesmo já vou me acusar. A gente precisa sempre estar atento ao ajuste de lotação, certo? Ao ajuste de lotação. Se eu vou passar mais dias num piquete, eu preciso que os animais tenham comida para passar mais dias nesse piquete, de acordo com a meta que a gente tiver de ingestão para esses animais. A meta de ganho de peso, no caso de recria e engorda, ou a meta de ingestão, no caso do gado de cria. Perfeito. Outra forma, uma forma da gente não ajustar a lotação, ou ajustar a lotação de maneira indireta, é eu aproveitar na época chuvosa, em que o pasto está produzindo muito,
que eu tenho 16 piquetes nesse meu exemplo, eu separo um piquete ou dois desses piquetes, reservo esses piquetes sem os animais usarem, deixo o pasto crescer mais tempo, e eu posso fazer silagem desse capim, posso fazer feno desse capim, que vai ser fornecido para o próprio lote de animais, no próprio módulo, na época em que o pasto não crescer com a mesma velocidade que a outra. Certo? Ah, mas eu não tenho máquina de silagem, não tenho máquina de feno, minha terra é muito declivosa, não permite que a gente consiga colher o pasto. Então a gente pode fazer com essa mesma ideia dos piquetes reservados, deixa-se crescer o pasto e na época seca utiliza esses pastos como pastejo diferido, né? Esse nome, às vezes eu me confundo com esse nome. É um pasto diferido, né? Certo? Então a gente reservou esse pasto e esse pasto vai ser utilizado na época de mais necessidade pelos animais. Então a gente vê o seguinte, quem tem bastante piquete tem diversas alternativas para mexer e adaptar o seu manejo. Se todo esse exemplo que eu fiquei aqui uns quase 10 minutos explicando detalhadamente, fosse dado com alguém que só tem 3 piquetes por módulo, ou 4 piquetes por módulo, é fácil de imaginar que uma situação onde as pessoas teriam dificuldade de fazer essa variação do tempo de descanso, né? E mesmo de reservar um pedaço da área, se fosse o caso, para fazer essa coleta para feno, coleta para silagem, ou mesmo para diferimento de pasto. Perfeito. Muito bacana, muito bom. É bastante interessante realmente essa questão desses ajustes. É muito interessante. Nunca tinha visto por essa ótica. E aí eu vou voltar de novo a falar da mão de obra, né? Por isso que numa propriedade pequena e média, o proprietário tem que estar muito envolvido no negócio, ele tem que querer fazer as coisas acontecer. A propriedade é dele, né? Os bons resultados serão dele, né? Com certeza. E também envolver a mão de obra nisso aí, para que as pessoas que estão trabalhando ali entendam a coisa que está acontecendo. E isso aí, depois que a gente começa a fazer no campo, ele é mais simples do que parece comigo explicando aqui numa noite, né, sem nenhum tipo de auxílio visual. Mas eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo, tu mesmo, que já tem experiência bastante com rotação de pastagem e tudo, consegue visualizar isso que eu estou conversando e consegue ver como a gente tem uma alavancagem da nossa eficiência quando consegue colocar isso aí no campo. Perfeito. Então, a presença aqui do Ernesto Koza, que é um grande incentivador disso aí, quem fala muito sobre eficiência de pastejo e utilização até das cercas elétricas para isso, né, André? Que é uma ferramenta que diminui bastante custo, se for bem empregada, como o Ernesto gosta bastante de frisar. Então, a tecnologia tem que ser bem utilizada. Acredito que seja um parceiro imprescindível nessa questão do Voisin para redução de custo, a questão da cerca elétrica. O Ernesto Kozer usa uma frase que eu gosto muito. Tá proibido perder pasto. Né? Então, se a gente... E eu gosto muito de anteceder essa expressão dele com um raciocínio. Se a gente está com uma propriedade que está plantada com braquiarão, numa região que chove 1000 milímetros por ano, eu tenho condição tranquila de produzir 14 a 16 toneladas de matéria seca por hectare por ano. Por que eu não estou produzindo? É uma pergunta que cada um deve se fazer. E quem está produzindo, por que não está colhendo? Né? Então aí vem a expressão que o Ernesto gosta muito de usar. Sem dúvida, a cerca elétrica é uma ferramenta poderosa para isso que a gente está falando. A gente permite que se consiga construir rapidamente a estrutura de piquetes num custo baixo, compatível com a atividade e que é
poupadora de recursos também. A gente poupa estaca, poupa arame, né? E a gente, depois que aprende a usar a cerca elétrica, a gente fica meio ousado, né? Porque, na verdade, a cerca elétrica ela é mais eficiente do que a cerca convencional. Uma cerca elétrica bem feita, bem instalada, ela, além de mais barata, ela segura mais os animais do que uma cerca de 5 fios. Então, quanta gente reclama do cruzamento industrial no Brasil, de Angus com Nelore, porque o cruzamento não respeita a cerca. Bota uma cerca elétrica lá para tu ver se ele não respeita, né? Então, sem dúvida, o domínio dessa técnica da cerca elétrica permite que a gente acelere todo esse processo e é fundamental para que a gente consiga expandir a rotação de pastagens no Brasil. Perfeito. André, eu queria que você falasse um pouquinho sobre localização da água nessa questão desse sistema de piquete. Você considera a distância? Qual é essa distância máxima da fonte de água que você leva em conta? Existem 2 modelos básicos de rotação de pastagem. Tem um com água em todos os piquetes, que é pouco usado por envolver um custo de instalação de água bastante grande. Nós preferimos utilizar o modelo com o que a gente chama de área social, né? Que tem gente que chama de praça, né? Outros de área de lazer, enfim. Uma área quadrada, normalmente, onde a gente tem uma bebida, que pode ser um bebedouro, um açude, um riacho, e que também fica ali o saleiro, e os animais eles vão utilizando os piquetes em volta e vão beber nessa área social. Muito bem. Se mede distância do pasto até a água, para responder a tua pergunta, pensando no colchete do piquete até o colchete da área de lazer, da área social. Então, a gente não mede a distância do fundo do piquete para a água. Nós medimos do colchete do piquete para a água, certo? Então, eu não gosto de trabalhar com muito mais do que 400, 450 metros de distância para gado de recria e engorda e para 700 metros para gado de cria, certo? Então, quando a gente faz o layout, tem que imaginar isso aí. De novo, deixando claro, essa metragem é medida do colchete, tem região do Brasil que chama de cimbra, tem lugar que chama de cancela, né? Enfim, tem vários nomes, mas da saída do piquete até a área social. Assim que se eu tiver um piquete que ele está diretamente grudado na área social, a distância é 0. Qual é a distância desse piquete para a água? Nenhuma. Certo? E assim ele vai sucessivamente se afastando. Então, só que, de novo, eu já dei até um exemplo aqui antes. Se a gente não tiver possibilidade imediata de se investir em água, vamos imaginar um layout que já preveja uma melhoria do acesso à água desse módulo em algum momento no futuro. Começar a manejar o pasto do jeito que der, utilizar a água existente da melhor maneira, e aí, com o tempo, diminuir essas questões das distâncias, que são, sem dúvida, importantes, porque elas têm a ver com a ingestão de água pelos animais, e também, é óbvio, se o animal tiver que se deslocar muito em direção à água, ele vai acabar perdendo energia, e com isso aí ele perde desempenho, né? Perfeito. Mas essa consideração da porteira até a água, por que, André? Normalmente são pequenos, ou se o piquete for muito grande, dá do colchete até o final do pátio? É só para uma questão de... A gente sempre calcula em cima do colchete para chegar nesse número que a gente está falando, para ter um parâmetro, né? Então, o piquete ele vai ser do tamanho que a propriedade permitir. Certo? Então, o que é? Numa propriedade de 100 hectares, um piquete de 1 hectare já é até muito grande. Numa propriedade de 30 mil hectares,
que a gente tem no Pantanal, pode ter no Maranhão, em algumas regiões mais ao norte, um piquete de 50 hectares não é um piquete pequeno. Certo? Então a gente tem que considerar que, de acordo com o tamanho da propriedade, com o tamanho do lote, os piquetes vão estar aí em cima disso aí. Então, a distância da água é essa que a gente usa como parâmetro isso, para poder permitir, inclusive, orientar como que vai ser o desenrolar dos investimentos, tanto de curto prazo quanto de médio e longo prazo. Então, daí aquela pergunta, eu preciso investir mais em água? Responde com uma trena, né? Vamos medir aqui a distância da água para o colchete do piquete e a gente vai saber. Perfeito. Muito bom. André, assim como eu, muita gente impressionado com a aula que você nos deu. Como é que a gente faz para aprender mais contigo? Olha, as pessoas que estão na distância, a gente costuma fazer alguns cursos pelo Brasil. Agora, qualquer tipo de programação está cancelada, obviamente, todo mundo sabe. O pessoal diz, para não dizer que está cancelado, as pessoas dizem que está adiado, né? Só que ninguém sabe qual é a data desse adiamento. Eu sugiro que, se as pessoas tiverem interesse de conhecer mais sobre o pastoreio no curto prazo, André. tem esse livro aqui. Oi? Oi? Alô? Oi. Tá me ouvindo? Agora. Muito bom. Se as pessoas tiverem interesse de saber mais no curto prazo, esse livro aqui, Pastoreio Voisin, tá bem enquadrado, tá, né? Só que tá ao contrário, né? A nossa audiência está vendo ele em formato espelho, né? Espelhado, realmente. Pastoreio Voisin, Teoria, Prática e Vivências, foi escrita pelo meu pai, que é o meu mentor número 1 no manejo de pastagens. E ele é um livro que está na 3ª edição em português e 4ª edição em espanhol. Então, dá para a gente chamar de best-seller nessa área de manejo de pastagens. Se as pessoas quiserem comprar, está nesse site aqui, à disposição, R$150, com frete grátis para todo o Brasil, www.sistemavoisin.com.br. Pronto, eu fixei ele aí, André, aí embaixo. E opa, obrigado. Quando terminar a nossa transmissão, eu vou botar um story com o arrastar para cima, direto para a página de venda dos livros, para o livro de vocês. Opa, muito obrigado. Eu tenho certeza que as pessoas vão ter nesse livro, que é um livro que mistura teoria com prática e com a vivência, vocês vão ter uma leitura que vai ajudar muito, seja na implantação de um sistema de pastoreio rotativo, seja no entendimento e utilização mais efetivo das áreas que já tiverem implantadas. Podem comprar que eu garanto. Se não gostar, pode devolver. Está mais barato do que você falou, está 140 aqui no site. Opa, o gerente ficou louco, está 140, então, olha aí. R$140 com frete grátis para todo o Brasil. Pronto, perfeito. Então, tá aqui, vou até pedir o meu logo. Então, André, faltam alguns minutos, eu vou aproveitar para te agradecer a presença. Foi muito proveitoso para mim como profissional, foi excelente, acredito que para a nossa audiência também. Então, muito obrigado. Então, a gente vai te fazer esse agradecimento, mas eu acredito que a gente ainda tem alguns minutinhos aí para tirar algumas dúvidas que o pessoal tiver. Uma coisa que a gente podia fazer, Lucas, essa é a primeira live que eu faço no Instagram aqui. Eu estou achando bem interessante o formato, e se tu achar que vale a pena, e esses nossos confinamentos aí seguirem mais longo do que todos gostariam, a gente poderia até fazer alguma outra vez falando de temas específicos dentro do negócio, sabe? Falando só da lei da ajuda, só da lei do rendimento regular, como é que
como é que isso influencia no consumo dos animais dia a dia, como que a lei do descanso pode ser trabalhada, e se alguém não tiver régua para medir o pasto, como é que essa pessoa faz para saber que aquele pasto está no ponto adequado para ser colhido, né, pastejado. Então, acho que a gente pode, se vocês acharem interessante, estou à disposição para a gente ir especificando mais e discutindo mais o assunto. Perfeito, André. O que é que a gente pode fazer em relação a isso? A gente eu tenho uma escola de pastagem que eu transmito minhas aulas pelo Zoom, que é um aplicativo que é fantástico. Não sei se você conhece, mas que a gente fazer as transmissões de recursos, de vídeo, de videoaula. Então, a gente pode pegar, transformar isso num app e dar essa aula pelo Zoom. Faz um cadastro, e o pessoal entra para essa sala. E tem muito mais recurso do que isso aqui no Instagram. Isso aqui tem uma facilidade do pessoal entrar, mas tem muito mais ferramentas para a gente trabalhar. Legal, vamos pensar nisso aí, vamos desenvolver. Eu sou parceiro para a gente ir tentando estreitar essa forma de levar a informação para as pessoas. Pronto, bacana. Então fica combinado, a gente continua conversando. Gostei muito da ideia. Então a gente pode fazer isso aí e tentar organizar algo desse tipo para a gente fazer essas transmissões aí para o pessoal. Muito bom. Então acho que estamos chegando já no nosso limite aqui. Quero te agradecer então mais uma vez o convite, agradecer a todo mundo que nos assistiu e que seja o primeiro de diversas transmissões. Com certeza vão ser. Então, eu que te agradeço, meu amigo. Muito obrigado. Um grande abraço. Fica com Deus. Um grande abraço para ti também. Pessoal, até logo, até a próxima. Infelizmente, ou felizmente, não deu tempo de a gente responder muitas perguntas, mas como o André já se propôs, vamos ter várias oportunidades para isso. Isso aí. Valeu, meu amigo. Valeu. Um abraço.